Onda de calor no hemisfério sul. Eu já rodei grande parte do Brasil, alguns países do mundo, desses meus mais de 50 anos de vida. Eu devo dizer para vocês, não sou só eu que estou ficando velho e não estou aguentando mais limites climáticos, oscilações climáticas, né? É realmente o mundo e o clima que está passando por transformações intensas. Não que estejamos vivendo uma onda irremediável de calor, um fenômeno de aquecimento global sem proporções anteriormente vistas. Nós estamos passando por uma era histórica no planeta em que o planeta está se aquecendo. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, houve uma era de esfriamento global. É claro que isso tem a ver com oscilações climáticas em decorrência de recursos ambientais ou em excesso ou em extinção, em ataques à biota, à biosfera, né, em ações antrópicas que danificam o equilíbrio do nosso ecossistema. É claro que mas isso se regenera e se deteriora, se regenera e se deteriora. Em meio ambiente, em termos de direito ambiental, sobretudo, é tudo cíclico. É muito comum o sujeito, por exemplo, ser processado por crime ambiental. Ele danificou, por exemplo, uma área de preservação permanente, uma APP. Ok? O juiz, quando dá a sentença, ou quando impõe a ele uma obrigação de fazer, em virtude de um acordo de não persecução penal, uma ANPP, um acordo para não ser processado, trocando em miúdos, o juiz impõe a ele que recomponha a área degradada ao longo do processo. E o mais comum de ouvir, tanto do acusado desse crime, quanto da sua defesa, quanto do perito nomeado para verificar o local da degradação ambiental, o mais comum de se ouvir é o seguinte: já foi recomposta. A degradação já foi revertida pelo próprio meio ambiente. Quando você queima uma área de pastagens, 6 meses depois, basta chover que essa área está recomposta. Portanto, o dano ambiental ele é cíclico. Você não pode culpar o dano ambiental por fatores climáticos que decorrem da própria evolução geológica climática do planeta. O que eu quero dizer com isso? Estamos vivendo onda de calor, ponto. Já vivemos onda de frio, resfriamento, se preferirem, ponto. Vamos voltar a ter onda de resfriamento daqui a pouco. Não importa a exploração ambiental, não importa o dano climático, não importam ações antrópicas. O que são ações antrópicas? Ações humanas que deteriorem o equilíbrio ambiental. Porque esse equilíbrio ambiental, tal como hoje ele é protegido pela legislação e pelos governos do mundo, esse equilíbrio ambiental se regenera. Portanto, apesar desse calor que já avassalou aos Estados Unidos, já amolou bastante os países mais ao sul da Europa, né? Esse calor que agora está atrapalhando o nosso cotidiano, esse calor vai passar, né? E irão passar eras em que o meio ambiente vai se autoequilibrar e vai se resfriar novamente, porque isso é nossa história evolutiva, ambiental, geológica, biológica que prova. O que isso tem a ver com o direito? Muito deformador de opinião, informando por aí ou deformando por aí, que isso é consequência, essas oscilações climáticas impulsivas, digamos assim, não previstas, imprevisíveis, seriam consequência de degradação ambiental, que por isso estamos sofrendo um superaquecimento global e blá blá blá, e blá blá blá, e vai Greta, a menina Greta, vai Leonardo DiCaprio, enfim, e outros por aí que falam sem saber do que estão falando. Degradação ambiental não tem a ver com isso. Degradação ambiental é da história do homem. E o ambiente degradado se recompõe. Muito antes, pelo contrário, nunca antes se protegeu tanto e se conservou tanto o meio ambiente, sua flora, sua fauna, seus recursos hídricos, quanto agora, com o verdadeiro arcabouço legislativo e com a seriedade dos governos que se empenham em proteger aos mananciais de nossa biota, aos mananciais de nossa biologia, água, fontes minerais, né, ecossistema, seres
biológicos, toda uma série de incentivos para a vida na Terra que decorrem da proteção e da manutenção do meio ambiente. O que é isso, gente? Isso é o que a gente chama de direito de quarta geração. Segundo Norberto Bobbio, no seu livro A Era dos Direitos, nós tivemos os direitos de primeira geração, que decorreram da Revolução Industrial e do capitalismo, que significaram, em certo tempo do nosso desenvolvimento social, significaram o direito de você procurar o seu sustento, procurar o bem-estar social, procurar os bens da vida sem que o Estado o atrapalhasse. Esses foram os direitos, são os direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais. Ao longo da evolução pós-era industrial, se percebeu que ao Estado não bastava se retirar e não atrapalhar o indivíduo. Ele teria que, proteger esse indivíduo, sobretudo aos desvalidos, aqueles não agraciados pela sorte econômica, pela prosperidade econômica, garantindo a estas pessoas os mínimos direitos para uma sobrevivência digna e acesso ao capital. Esses são os direitos sociais, os direitos de segunda geração. E há os direitos de terceira geração, que decorrem do direito à informação, ao sistema de dados e à proteção desse sistema. Direito de informação que dá acesso à cultura, que dá acesso à história. Informação é poder. Esses são os direitos de terceira geração. E, finalizando, os direitos de quarta geração, que aí envolve a proteção à nossa biota, envolve a proteção ao meio ambiente. Os direitos de quarta geração são os direitos assegurados aos nossos descendentes. É a proteção ambiental, a proteção ao planeta que nós diligenciamos para que os nossos filhos e netos continuem podendo compartilhar de um meio ambiente limpo ao longo das gerações vindouras. Por isso que os direitos de quarta geração não são muito visíveis ao homem comum, né? Um pescador que pesca com rede durante a piracema, não consegue entender que aquele pintado, aqueles 2 mandis, né, que ele pescou num dia de sorte na beira do rio, estão danificando ao meio ambiente. Ele não consegue entender isso. A quem que eu estou fazendo mal? Que crime contra quem que eu estou praticando? Por que eu vou preso? Que eu pesquei para comer. O pescador, o homem do povo, não entende isso. Na verdade, o meio ambiente é uma ideia. E essa ideia tem que ser respeitada. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. É o imperativo categórico do Immanuel Kant. Não importa que seja irrelevante. Não importa que não ofenda diretamente a quem quer que seja. Está errado. E se todos praticássemos o errado, né, prejudicaríamos a vida global, prejudicaríamos a vida em sociedade. É por isso que a conduta tem que ser coibida, é por isso que a conduta tem que ser vedada, e é por isso que a conduta é criminosa, porque agride o meio ambiente. Mas não é essa agressão ambiental que está provocando onda de calor. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.